Meus cumprimentos a todos os ouvintes da Palavra do Senhor, a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Damos graças a Deus mais uma vez porque podemos estar em liberdade estudando a Palavra do Senhor. Como aqueles que já puderam assistir na semana passada, nós começamos um estudo do Salmo de número 37, todos os seus versículos, e o tema que nós demos foi questionamentos e respostas. E o Salmo 37, como nós temos aprendido, e particularmente para mim foi realmente uma bênção muito grande, mais uma vez, estar aprendendo da palavra do Senhor, o Salmo 37 ele faz uma reflexão com ênfase no contraste entre o justo e o ímpio, aquele que é justificado por Deus, salvos em Cristo Jesus, e o ímpio, aquela pessoa sem Deus. Como seres humanos, nós temos muitos questionamentos, não é verdade? A gente pôde observar no estudo passado que muitos questionamentos nós temos. Nós somos muito imediatistas, muitas vezes, queremos as coisas com solução assim, muito rápida para a nossa vida, e por isso a gente questiona por que isso, por que aquilo está acontecendo. E muitas vezes, quando nós não temos a palavra de Deus, nós não temos uma resposta suficiente, o que nos leva a ter muitas vezes revolta, querendo resposta aos nossos questionamentos. E o Salmo 37, como nós temos visto, ele é como se fosse assim, a resposta a uma pergunta. Por que os homens maus prosperam enquanto os justos sofrem? Por que os homens maus prosperam? A gente vê prosperidade dos homens maus, os homens ímpios e os justos sofrendo. Como nós já meditamos então no primeiro estudo, aí o Salmo 37, ele responde para nós essas dúvidas de uma maneira maravilhosa a esse procedimento dos ímpios e ele mostra para nós as bênçãos que estão reservadas para aqueles que já estão justificados diante de Deus, ou seja, para nós, crentes em Jesus, como justos, salvos pela maravilhosa graça do Senhor Jesus. Nós vimos no primeiro tópico, na semana passada, é preciso confiar no Senhor e não nos impressionarmos com os perversos. Vejam bem, versículo de 1 a 6, nós podemos observar então que olhar para Deus, muitas vezes, em vez de olhar para Deus, nós olhamos para nós mesmos, ao nosso derredor, para as pessoas, para as circunstâncias. É preciso confiar em Deus, e a gente tem observado isso. Confiar é entregar, é dormir no Senhor. Não olhemos para os perversos, olhemos para Deus. Não olhemos para a prosperidade dos perversos, mas olhemos para o nosso Deus. Aí em segundo tópico, agora dos versículos de 7 até 11, do capítulo 37 de Salmos, nós vimos que nós encontramos conforto em Deus nas suas promessas. A Bíblia apresenta para nós maravilhosas promessas. São muitas promessas da palavra de Deus que nós podemos observar, nos apropriar, e o Senhor Deus está nos prometendo sempre cuidar de nós e estar ao nosso lado. Eu peço aos irmãos que estão nos assistindo que abram então a sua Bíblia no Salmo 37 e nós vamos seguindo aí os versículos para terminarmos esse nosso estudo. O terceiro tópico ou ponto que nós observamos foi de que os ímpios não podem se esconder de Deus. Os ímpios não podem se esconder de Deus. Eles não conseguem jamais se esconder de Deus. É certo que estão praticando coisas más, mas haverá um dia de juízo, haverá um dia de justiça perfeita do nosso Deus. Isso está nos versículos de 12 a 15 que nós já estudamos. O Senhor então contempla a perversidade dos ímpios. Vejam, por exemplo, o versículo de número 17. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor sustém. Então eles não podem esconder de Deus, porque os seus braços, a sua força, o seu poder aparente vai ser quebrado, vai ser derrotado. Deus vê os nossos sofrimentos e está atento ao nosso clamor. Então, os ímpios não escondem de Deus, mas Deus está vendo. O Senhor está constantemente na sua sabedoria, na sua graça, no seu poder, Ele está vendo os nossos sofrimentos e está atento ao nosso clamor. E nós terminamos o estudo fazendo um resumo, dizendo o que Deus requer de nós. Então, primeiro, nós temos o versículo 3,
que nós devemos confiar no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. O que nós temos que fazer também é agradar-se do Senhor. Versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Em terceiro ponto, nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Vejam como nós temos que estar sempre olhando para o nosso Deus. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Temos que descansar no Senhor. Versículo número 7, que nós já estudamos. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa dos homens que prosperam no seu caminho. Muitas vezes a gente questionando, nós não entendemos e queremos uma resposta, e isso nos leva muitas vezes a ficar tristes, né? E preocupados, porque o ímpio, porque aquele que não tem Deus, ele está tão próspero, por quê? Por quê? O Salmo 37 está respondendo para nós, descansa no Senhor, é Deus que nos sustém. Ainda no versículo 8, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Vejam aquilo que a gente acabou de mencionar. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Então nós temos que deixar a ira e abandonar o furor, olhar para o Senhor, olhar para Deus, não olhar para os lados, não olhar para os homens na sua prosperidade. Como salvos, nós temos que ter a certeza de que vamos herdar uma terra em abundância de paz. Vejam o versículo número 11, que nós já estudamos também. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha que versículo maravilhoso e tão edificante para nós. Como salvos, nós temos essa certeza de que nós vamos herdar uma terra com abundância de paz para sempre. E vamos agora então continuar aí no capítulo 37 de Salmos, e agora vamos ver um quarto tópico agora no nosso estudo de hoje. E nós demos como título aí, Deus está atento ao justo. Nós temos que olhar para Deus, nós temos que confiar nas promessas de Deus, e o Salmo 37 vai narrar para nós que Deus está atento ao justo, Deus está atento aos seus filhos. Eu vou ler aqui do versículo 16 até o versículo 20. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados, se desfarão em fumaça. Vejam que o nosso Deus está atento ao nosso clamor, ao nosso pedido, às nossas dificuldades, e nós temos que clamar ao Senhor Deus. Como diz o salmista no outro salmo, o Senhor é o meu único bem, não tem outro bem além de ti. Deus compreende o sofrimento dos justos. Ele está atento ao nosso clamor. Nesses versículos nós vemos então que o nosso Deus nos sustém, versículo 17, Deus nos sustém. Os laços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor nos sustém. Deus é que supre as nossas necessidades. O salmista Davi, que escreveu inspiradamente esse salmo, no versículo 16, eu vou repetir mais uma vez, nós observamos aqui, mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. As riquezas dos ímpios estão fundamentadas em suas próprias forças, mas os seus braços se quebrarão. Haverá um dia que serão desarraigados e serão destruídos para sempre e banidos da presença de Deus. Então, Deus é que sustém os justos, Deus é que nos sustém. Versículo 17, então, o Senhor conhece os dias dos íntegros. O Senhor é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Conhece o seu povo e Ele tem um relacionamento pessoal conosco, Ele quer se relacionar conosco a todo instante. O Senhor cuida de nós. Então vejam, nesse quarto tópico, Deus está atento, Deus está sempre atento ao nosso clamor,
e nós temos que derramar diante dele, sermos honestos diante do nosso Deus. E é por isso, meus irmãos, meus ouvintes, que Jesus nos ensina na oração dominical. Por isso, Jesus vai ensinar, então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A cada dia nós precisamos ter essa comunhão com o nosso Deus, Ele está atento ao nosso clamor e pedindo ao Senhor, dá-nos um pão de cada dia, Senhor. Me abençoa em mais um dia de vida que o Senhor está me concedendo. Esse versículo está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo de número 11. Assim sabemos que o único que pode satisfazer as nossas necessidades é o nosso Deus, é o Senhor Deus. Vamos caminhar um pouquinho mais agora no quinto tópico do Salmo. O justo é sustentado pelo Senhor. Vejam que nós observamos que Deus não só está atento ao nosso clamor, mas o Salmo vai dizer que Deus sustenta. O Senhor está dizendo para nós que Ele sustenta. Veja o versículo de 21 a 26, leiam aí na sua Bíblia. Versículos 21 a 26. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aquele a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Mais uma vez queremos destacar, como falamos no estudo passado, o salmista Davi dizia, fui moço e agora sou velho. Já era um homem experiente, o rei Davi, quando Deus o inspirou a escrever isto. Certamente ele já tinha tido muitas experiências nas guerras que enfrentou, nos seus problemas familiares, problemas no reinado, e ele diz, fui moço e agora sou velho. E confirmando no seu testemunho a presença do nosso Deus, a certeza de que somos sustentados. O Senhor fortalece, o Senhor abençoa aquele que são seus. O justo sabe que tudo quanto possui vem de Deus, não é verdade? Tudo que nós possamos, nós não somos nada. Deus é tudo em nós. E o justo, aquele que está salvo diante de Deus, compreende que a graça e a misericórdia divina é a fonte do seu sustento. Nós temos que a cada dia estar clamando pela graça, pela misericórdia do nosso Deus para nos sustentar. Veja o versículo 21, nesse tópico, o que ele diz para nós mais uma vez. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Demonstra então aí a generosidade, né, do justo. O justo não se comporta como um ímpio. Aquele que tem experiência de salvação, ele tem já a experiência de que está sendo guiado por Deus, está sendo protegido pelo Senhor Deus, e enquanto o ímpio furta as pessoas, né, massacra as pessoas, e empresta, e o versículo está dizendo que nem mesmo ele retribui aquilo que empresta. Versículo 22, novamente, o salmista estabelece um contraste. Vejam o versículo 22. Aquele a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Observem bem, um contraste entre o justo e o ímpio. O justo tem sobre si a bênção do Senhor em caráter permanente. Os ímpios recebem maldição divina e serão exterminados. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa expressão exterminados, que ela vai aparecer muitas vezes aqui no Salmo, confirmando para nós o destino daqueles que têm uma vida sem Deus. Os justos herdarão a terra, como o versículo está dizendo, e os ímpios serão arrancados pela raiz, serão desarraigados. Haverá um dia que acontecerá isto. Versículo 23, observem aí, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz.
Observem que o justo, ele não é superior ao ímpio por causa das suas qualidades e capacidades. Não, de maneira nenhuma, nós não somos capazes de nada. Mas, sem dúvida, o versículo está dizendo que o Senhor firma, o Senhor segura os passos do justo. Olha aí, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. O Senhor tem prazer, né, em nos abençoar, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai infinito, nosso Pai amorável. No versículo 24, o que acontece com o justo? Se ele cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Quando o justo tropeça, e infelizmente temos ainda a nossa natureza pecaminosa ainda neste mundo, como eu disse no estudo passado, nós somos salvos, já fomos salvos da condenação do pecado, mas não da presença do pecado. Temos a natureza pecaminosa que muitas vezes sobrepuja em nossa vida e muitas vezes nós tropeçamos. Mas o versículo 24 está garantindo para nós que mesmo que nós tropecemos, Deus não nos deixará caídos. Ele nos segura pela mão, Ele nos ergue na sua poderosa mão. No versículo 25 e 26, nós vemos agora algo sobre a fidelidade de Deus. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta a sua descendência, e a sua descendência será uma bênção. Vejam aí, meus irmãos, a fidelidade de Deus, cuidando de nós a todo instante, velando por nós, um Deus fiel, um Deus que promete, um Deus que está cumprindo as promessas na nossa vida. Vamos caminhar um pouquinho mais agora num outro tópico aí, no Salmo 37, agora do versículo 27 ao versículo 31. Eu vou ler aqui, os irmãos sigam aí nas suas Bíblias. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei de Deus e os seus passos não vacilarão. Deus jamais desampara. Observe bem a sequência. Confiando no Senhor, Deus confiando nas promessas do Senhor, os ímpios não podem se esconder de Deus, Deus está atento aos justos, e agora, meus irmãos, os justos, mais uma vez, nessa porção do Salmo, vai dizer para nós que Deus jamais desampara o seu povo. Esse Deus fiel, esse Deus que nós cremos, aceitamos, vivemos e andando a cada instante com Ele. No versículo 30 e 31 desse tópico, nós vemos aqui que podemos observar que o Senhor capacita o seu povo para viver em obediência. Eu vou ler novamente. A boca do justo profere sabedoria. A sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus e os seus passos não vacilarão. Deus não nos desampara e sim nos preserva continuamente. O Senhor coloca a sua lei nos corações daquele que Ele sustenta. As ações do justo são sábias e justas. A boca do justo profere sabedoria. Pela graça de Deus podemos viver na prática essas características. Continuando mais um pouquinho, mais um tópico, mais uma porção do Salmo aí. São várias porções. A 7ª porção. O Senhor é quem julga os homens maus. Agora, o salmista vai dizer para nós o tratamento que Deus estará dando, ou certamente vai dar com certeza, a respeito dos homens maus. Versículo de 32 a 34. Eu vou ler. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso
quando os ímpios forem exterminados. Mais uma vez, essa certeza escatológica de que um dia nós teremos bênçãos infinitas com o Senhor. Deus julgando os homens mal, nos afastando de estar nos prejudicando, nos açoitando muitas vezes, nos ridicularizando. O Senhor é quem julga os homens maus. O Senhor vai julgar os perversos. Nesse tópico do Salmo aqui nós vemos então que o Senhor vai julgar. Não vai deixar os ímpios nas mãos dos perversos, mas o Senhor o salvará no julgamento. O Senhor julgará os perversos e salvará aqueles que são seus. O ímpio vive na ilusão de que as suas tramas ficarão impunes. Isso é verdade, a gente está observando isso a cada dia. Não vê nenhum problema ao tentar matar o justo. Veja o versículo 32. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Nós vemos isso nos dias de hoje. As pessoas anseiam tanto por poder que acabam até mandando matar as outras pessoas, para que possam ter essa ânsia e esse poder aí, né? A gente sabe que poder e dinheiro são duas coisas que agem muito na vida daqueles que não têm Deus no coração. E o versículo 33 diz, mas o Senhor julgará os perversos, né? Ele não vai, o versículo 33, ele não vai condenar quando for julgado, mas isso o Senhor vai exaltará para possuir a terra, presenciará isto quando? Quando os ímpios forem exterminados. Então o versículo 34 não permitirá que as acusações dos ímpios prevaleçam contra aqueles que foram já justificados pela graça infinita do Senhor Jesus. Pelos méritos do Senhor Jesus, seremos então declarados inocentes diante do tribunal de Deus. Nós já fomos justificados pela graça infinita de Deus. Para a glória de Deus, nós vamos contemplar a manifestação da justiça divina sobre os ímpios. Isso aqui está narrado aqui no versículo 34. Presenciarás isto quando os ímpios forem exterminados. Presenciará o quê? Ele te exaltará para possuires a terra, a verdadeira terra, a terra bendita, a Canaã celestial. E por último tópico, meus irmãos, o fim do ímpio é imutável. O ímpio não vai poder mudar a sua condição de ser. A gente tem observado durante o Salmo todo, em muitos versículos, a prática da vida dos ímpios, a prática daqueles homens que estão distantes de Deus, mas o Salmo vai concluir para nós de que o ímpio não vai mudar a sua condição. O que eles sofrerão já está destinado. Eu vou ler aqui a partir do versículo 35. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem da paz terá prosperidade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. O fim do ímpio é imutável. Os malfeitores serão exterminados. E se os irmãos forem notar aqui no Salmo, nós temos cerca de 10 expressões, o salmista dizendo na inspiração do Espírito Santo para todos nós nos apropriarmos. O ímpio será exterminado. Haverá um dia que eles não atuarão mais, não estarão aí nos questionando, nos perturbando, muitas vezes na nossa prática de vida, na nossa vida diária. É verdade que o ímpio prospera nos negócios deste mundo. Isso a gente está vendo a cada dia, a gente pode observar isso, né? Eles estão prosperando, estão tendo poder, estão ficando cada vez mais ricos, estão até matando pessoas para conseguir aquilo que querem. E o Salmo diz aqui para nós
no versículo número 35, a gente pode observar aqui, ó. Vi o ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. A gente sabe a figura que é para nós o cedro do Líbano, aquela árvore tão potente, tão grande, tão própria para a construção e de beleza. Aparentemente o ímpio está tão exuberante como é este cedro do Líbano. Mas, entretanto, a gente pode observar também que a sua prosperidade é passageira. É passageira. Nós não queremos nada como coisas passageiras. Nós temos que pensar no nosso destino eterno, na posse definitiva da nossa vida eterna com o Senhor Deus, na presença constante do Senhor Jesus, o nosso Salvador, nosso Senhor. E é verdade que a Bíblia diz para nós mesmo que a prosperidade do ímpio é passageira, e há um versículo em Provérbios 16, no versículo 4, que diz que Deus fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Vejam que nós já temos nesse versículo essa certeza de que Deus, criando todas as coisas, Deus já sabe, já soube e saberá qual será o destino dos homens maus, dos homens ímpios. Versículo 36, a gente observa mais uma lição para nós aqui. Passei e eis que desaparecerá. Procurei-o e já não foi encontrado. Olha aí, o salmista tendo essa visão escatológica de que quando o juízo de Deus for derramado sobre o ímpio, nada vai sobrar. Não vai sobrar nada dos homens ímpios, dos homens malfeitores. E a gente pode destacar aqui, nós fizemos menção no estudo passado sobre aquelas atitudes do salmista Asaf, o salmista cantor, né, Asaf, no Salmo de número 73. Eu vou ler aqui 2 versículos do Salmo 73, versículo 17 e 18. O Asaf teve questionamentos e a gente pode pensar até que ele até reclamou um pouco de Deus, né? Porque ele via os ímpios, os homens maus prosperando, e ele fala, não sei porquê, né? E nós aparentemente não temos sucesso na vida, não temos bênçãos. E ele foi reclamando, até que chegou o ponto do versículo 17, que diz assim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, dos malfeitores, dos ímpios. Meus irmãos, será que não é hora da gente pensar se estamos reclamando muito desta vida, desta pandemia, desse sofrimento que estamos passando, dessa expectativa de melhora, as pessoas morrendo, o mundo inteiro em expectativa? Será que não é hora de entrarmos no santuário de Deus? Asaf, quando ele entrou na presença de Deus, quando ele buscou a Deus, quando ele se derramou diante de Deus, então ele entendeu. Ele entendeu por que os ímpios professam. Aí o versículo 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Vejam que Asaf compreendeu, ele compreendeu que Deus coloca os maus em terreno escorregadio e eles vão ser lançados um dia na destruição. Voltando para o Salmo de número 37, vamos ver o finalzinho do Salmo agora, versículo 39 e 40. Vem do Senhor a salvação dos justos. Se de um lado os ímpios, o que eles vão encontrar de Deus é ira e juízo, e os salvos vão encontrar salvação. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Os ímpios encontram no Senhor ira e juízo. Os salvos, salvação. E salvação eterna, não é momentânea. É vida eterna constante com o nosso Deus. Para os justos, Deus é fortaleza no tempo da angústia. Deus é fortaleza, cujo fim é a paz eterna. Vejam, por exemplo, lá em Apocalipse, no capítulo 7, essas palavras, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, palavras para os justos, para os salvos. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro
que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, todo sofrimento. Lágrima sempre sinônimo de sofrimento, de tristeza. Deus vai enxugar as nossas lágrimas um dia. Depois desse estudo, meus irmãos, quanta coisa nós podemos aprender, não é verdade? Quantas coisas o salmista está dizendo para nós na inspiração do Espírito Santo. E eu gostaria agora que a gente pensasse um pouquinho em aplicar o estudo deste salmo. Primeiro, Deus está no controle da história. O Senhor Deus tem o seu tempo de agir, de atuar, de nos provar, de passarmos por dificuldades, mas Ele está no controle da história. A história é o próprio Deus. Essa é a primeira grande lição que a gente pode aprender nesse salmo. Segundo lugar, Deus está vendo tudo o que os homens fazem durante as suas vidas terrenas. A gente viu muito bem isso, né? Temos que olhar para Deus, mas Ele está vendo tudo o que fazemos como justos, quando pecamos, quando erramos também. Quando Deus nos disciplina também. Mas Deus está vendo tudo o que os malfeitores estão fazendo nessa vida. Essa é a outra grande lição para nós. Em terceiro lugar, por maior que seja a prosperidade do ímpio neste mundo, a felicidade deles é temporária, é amaldiçoada. Olha que bênção para nós pensarmos assim, nos apropriarmos dessa bênção. A felicidade do ímpio, a felicidade dos homens maus, dos homens que muitas vezes nos maltratam, é temporária. Um dia isso vai acabar. E não só temporária, mas como diz o Salmo, ela será amaldiçoada, porque, como vimos cerca de 10 vezes, aparece a expressão, eles serão exterminados. Uma quarta lição para nós. Deus pedirá conta de tudo o que os ímpios fizerem durante as suas vidas. Não precisamos questionar, não precisamos anotar nada. A gente está vendo, está sentindo, está sofrendo muitas vezes, mas Deus vai pedir conta de tudo para eles. Eles vão prestar contas um dia para Deus e aparentemente estão com sucesso aqui, mas o que está destinado a eles já está programado. Uma outra lição também, o Salmo é muito rico. No momento oportuno, Deus estende a mão e socorre aqueles que nos confiam. Olha que conforto para cada um de nós. No momento oportuno, no momento de Deus, não no nosso momento, mas no momento de Deus, Ele estará estendendo a sua mão. E isso acontece no dia a dia também. E estará socorrendo aqueles que confiam, que descansam no Senhor. E ainda uma sexta prática para nós aí no Salmo. Os servos de Deus, ainda que perseguidos, assolados e maltratados neste mundo, possuem uma felicidade sem fim e são herdeiros de bênçãos eternas. Não é simplesmente serão, não é são, nós já somos aqui. Nós já desfrutamos aqui a bênção de termos o Senhor Jesus como nosso amigo, nosso Salvador, nosso Senhor no nosso dia a dia, e nós já somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, de bênçãos eternas, de bênçãos infinitas. Olha que bênção maravilhosa deste salmo para confortar o nosso coração nesta noite. E concluindo, finalmente, a gente pode dizer assim, o justo jamais permanecerá injustiçado. Não nos preocupemos com o aparente sofrimento e dificuldades que temos na vida, porque esta porção da palavra de Deus garante para nós, o justo, o salvo, aquele que é de Deus, jamais permanecerá injustiçado. Esse sofrimento, esses questionamentos são momentâneos. E haverá um dia de um gozo eterno na presença do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, nos ajude, que Deus ajude a cada um a desfrutar e apropriar continuamente da palavra de Deus. Vamos orar encerrando esse nosso estudo. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos mais uma vez pela tua santa palavra, Pai. Palavra que fala ao nosso coração, nos exortando, nos ensinando, nos dando esperança, Pai. Graças te damos porque temos esse meio na nossa vida diária
para desfrutarmos, ó Pai, da Tua palavra, vivendo em nós, agindo em nós no nosso dia a dia. Que o Senhor seja glorificado constantemente nas nossas vidas e que todos nós possamos a cada dia nos apropriarmos mais e mais do Teu livro santo para vivermos uma vida aqui em alegria, em contentamento, em ação de graças ao Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, tudo te agradecemos.